E as situações mais comuns que podem ocorrer, tá? É mesmo com o contrato certo, o cliente difícil existe, e você, de fato, né, já sabe o que é que você tem que colocar para não tomar, às vezes, um toco, não se prejudicar, tá? Então, uma das situações que mais ocorre é um cliente que some depois de fazer a aprovação, e muitas das vezes, né, a depender de como você faz a entrega, você já entregou todos os projetos, e às vezes você fica à mercê. Pode ser que aquele cliente até pague, mas ele leve, sei lá, 30 dias, 60 dias, e não era isso que estava acordado, tá? Então, uma das coisas que você pode fazer é justamente ter uma comunicação mais direta, se você não tem uma relação sólida. Senta com a pessoa, faz uma videoconferência, apresenta a proposta, na hora de assinar o contrato, senta com ela, assina o contrato. Quando você já está elaborando, já tem essa relação com o cliente, você sabe se a pessoa é enrolada ou se ela não é. Mas você tem que ter esse senso, né? Uma das habilidades boas que um bom empresário, um bom negociador, um bom dono de escritório, dona de escritório tem que ter, é entender quem é a pessoa que está ali fazendo a contratação do seu serviço. Você tem que estar esperto. Você sabe o perfil de uma pessoa que é enrolado. Se você combinou 50% na entrada, em tal dia ela chegou, semana que vem eu faço, semana que vem eu faço, você já sabe, poxa, essa pessoa vai me enrolar. Então você não precisa entregar todo o projeto. Você pode falar, marcar uma reunião, olha, a entrega do projeto a gente pode sentar, eu lhe apresento aqui no computador, assim que você fizer o pagamento do final, eu faço a entrega final dos meus arquivos, tá? Então é você entender sobre quem está ali do outro lado, não é só em prestar serviço, né? Querendo ou não, quem gere uma empresa precisa ter competências que vão além da engenharia ou da arquitetura, além da técnica, tem que ter habilidades sociais e de negócio, tá? Outra coisa que acontece muito comum, mudança de escopo. Se não está lá no contrato, se você não sentou com o cliente, não falou, meu limite é esse, eu posso fazer X revisões, se mexer na arquitetura, você vai ter que pagar tanto. Se você chega no contrato e já fala isso, você fala, pô, velho, não fechei nenhum contrato ainda, como é, que eu vou ser chato assim se eu perder o cliente? Você sempre está olhando sempre sob uma ótica negativa da imposição do limite. Porém, há óticas positivas. E pense assim, e se eu não impor esse limite agora e esse cliente começar a querer que eu faça outro projeto depois? E se isso se multiplica por 10 vezes? E cada cliente que você não impôs isso gerar isso para você. Então, às vezes o cliente pode ser um cliente meieiro, tá? Porque a pessoa que é boa índole, bom caráter, sabe que não vai prejudicar a pessoa que está prestando serviço. Já teve casos aqui, por exemplo, quando a gente estava bem no iníciozinho, a gente pegava um cliente que a gente não se impôs, tá, para fazer revisões, tá? Ele, não, a gente faz sim. Ele fala, poxa, mas eu sei que isso aí vai dar muito trabalho, vocês já tinham finalizados, tá? Veja aí quanto é que ficou que eu vou pagar essa revisão para vocês. Partiu do cliente. Existem pessoas coerentes e boas e sensatas no mundo, mas você, infelizmente, não presta serviço só para elas, a não ser que você tenha um posicionamento de mercado absurdo, dá uma linguagem que consiga captar somente esse tipo de cliente. Outra coisa é o que não paga, isso aí a gente conversou bastante também, tá? Tem a questão de impor multa, já emitir boleto, já saber, assim, você não precisa esperar o projeto finalizar para saber que vai tomar um toco, gente. Divide isso em micro etapas, faz anteprojeto, faz projeto básico, faz 2 etapas ao menos de projeto e vê como é que o cliente lida com isso, como é que ele faz esse cronograma de repasse, de pagamento. Né? A arquitetura é um pouco diferente da engenharia, né? A pessoa de arquitetura geralmente faz pagamento, por exemplo, 12 vezes, 6 vezes, projeto 20, 25 mil, é R$ 2.000 mensais, R$ 1.500 mensais. Então tem esse recebimento mês a mês. Então fica mais tranquilo, porque é uma das estratégias que a engenharia pode utilizar, que usa pouco, geralmente é sinal entrada, pagamento final, que é o que vai recebendo sempre aos poucos, o projeto vai sendo desenvolvido, vai recebendo. Às vezes o pessoal de engenharia recebe rápido, né? Enquanto que é um ano que o arquiteto leva para receber todo o pagamento, às vezes em um mês o engenheiro já consegue receber os projetos complementares. 50% da entrada, fez rapidinho o projeto, toma todo o dinheiro aqui. Então pode pensar também um equilíbrio entre essas partes para saber o quê? Não receber topo. Se não pagou a entrada, não pagou a primeira parcela, a segunda parcela, com certeza não vai pagar a terceira, tá? Não espere até o projeto acabar para saber se o seu cliente vai lhe dar um toco ou não. Caso que também ocorre muito. Chegou, aceitou a proposta, sentou na hora de assinar o contrato, ele não consegue dar 10% de desconto, não. Já estou aqui pronto, faço o Pix na hora para você. Isso aqui é o que mais acontece. Tá? Se você já acordou, gente, na proposta, ele já está para assinar o contrato, ele só está querendo, assim, usar o último recurso. Tá? Esse tipo de cliente só quer, às vezes, extrair o máximo possível. E muitas das vezes você, né, para e fala, pô, não posso perder esse cliente. Vamos, bora trabalhar. Né? Já aconteceu muito aqui. Porém, se ele está disposto já aceitou a proposta, né? Dá para ser, você não precisa ser grosso, grossa, mas também tem que definir o limite, tá? Olha só, a gente já acordou isso, infelizmente esse é o menor valor que eu consigo, tá? Para garantir isso. Mas, se você de fato esse valor é difícil para você, bora negociar em 3 parcelas, aumenta uma parcela a mais, bora dividir em outra forma de pagamento. Vamos também remover esse item do escopo, tá? É um projeto, um contrato de 60 mil. 10%, gente, é quase o valor de um projeto, a depender da simplicidade. Tá? Se você está fazendo projeto de complementares, né? Se a gente pode listar, tem 8, 10 disciplinas que um escritório pode entregar. E 10%, às vezes, de um montante de um contrato grande é um serviço. Então, ao invés de você dar um serviço de graça, você fala, bora remover então esse serviço, tá? É para ele entender, poxa, posso também atrapalhar, né? E outra coisa é projetos que viraram pesadelo, tá? Como encerrar. Esse, eu acho que é o caso, assim, sinceramente, mais difícil,
Por quê? Porque prestação de serviço de projeto não é um hambúrguer, é um caldo de cana, que, não gostei desse aqui não, né? Deixa eu ir em outro lugar, outro dia eu vou. É uma relação, assim, de construção. Construção leva 12 meses para concluir, 6 meses, né? Obras mais rápidas, que são feitas, pensadas em prazo otimizado, pré-moldado, steel frame, enfim. Mas obra geralmente é de ser, no mínimo 6 meses, 12 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, dependendo do porte da obra. Então é muito difícil, por exemplo, encerrar, porque todo mundo sai perdendo. Quando um contrato de projetos é encerrado durante, após a elaboração da maior parte do trabalho, todas as pessoas perdem. Infelizmente, essa é a verdade. O cliente perde porque ele vai ter que contratar outra pessoa. Se a arquitetura, nossa senhora, é muito difícil você encontrar um profissional que queira, assim, pegar o projeto e fazer adaptações. É uma coisa que compromete um pouco a ética, tá? Se é parte de engenharia, às vezes tem menos isso, que é uma coisa mais técnica, né? Não tem tanta a parte artística da coisa, o estilo, etc. Mas mesmo assim é chato, às vezes é um programa que você não usa, você tem que ver, tem que explicar para o cliente que, poxa, eu não vou me responsabilizar pelo projeto inteiro, né? Vou ter que assinar tudo aqui, emitir uma nova RT, então vou ter que calcular o projeto como um todo, não dá para fazer só essa parte que está faltando concluir. E a pior coisa que tem é você pegar projeto que está faltando besteira, tá? Então, o que acontece? Geralmente, todo mundo sai perdendo, tá? Se for você que esteja encerrando, tá? Tem os dois casos, tá? Às vezes seu escritório é um pesadelo. Mas se você esteja encerrando com o cliente, promova todos os meios necessários para que ele tenha sucesso. Hélio, não faz sentido, é um cliente muito chato, insuportável. Promova todos os meios para ele ter sucesso. Já teve um cliente aqui que estava fazendo aqui na região, né, Praia do Forte, né, e ele estava fazendo casa de altíssimo padrão, tá? Só terreno é 2 milhões de reais, 2 milhões e meio. Ele fez a primeira, e olha só, que cliente bom. Poxa, Hélio, eu vou fazer também uma segunda com você. Já tenho aqui a arquitetura, mas não quero começar agora, você faz daqui a 3 meses. E já fez o Pix integral à vista das duas casas. Aí você foi, pô, deu um fluxo de caixa excelente, né? Deixou você solto, né? Para você fazer quando você quiser, né? Outra é só daqui a 3 meses, dá para se planejar, dá para encaixar no planejamento. Já fez a primeira, vai fazendo, né, a primeira, só que o que aconteceu? A gente devolveu o dinheiro integral dele, acredite. Já falar o final da história, porque o que é que aconteceu no meio? No meio, tá? Esse cliente começou a ligar toda semana. E aí, como é que tá o projeto? E aí, como é que tá o projeto? E aí, como é que tá o projeto? Gente, foi firmado em contrato, eu falava, nossa, a gente comprometeu-se quando? Daqui a 40 dias eu vou fazer a entrega para você. Mas toda semana ligava perguntando do projeto. Chegou um ponto e falou, ó, infelizmente, assim, eu não vou conseguir. Se você tá me cobrando toda semana, é porque você tá, ou você acha que eu não trabalho, ou você tá com expectativa de um prazo muito menor do que eu posso entregar. Tal prazo é o que eu posso fazer para você. É tranquilo para você? É tranquilo. Gente, 2 dias depois, não liga. 2 dias depois, e aí, como é que tá o projeto? Eu falei, ó, infelizmente não dá, tá? A gente não, nosso meio de trabalho não é assim, tá? Infelizmente eu não vou conseguir te atender. E assim, eu faço devolução agora integral para você. Se você quiser procurar, eu tenho bons escritórios aqui na região que eu posso te estar indicando. São meus concorrentes, entre aspas, né? Você pode olhar assim, mas são colegas de profissão que eu admiro, trabalham tão bem quanto eu posso estar indicando eles para vocês, tá? E obviamente, se for um parceiro seu, né? Mesmo que faça um mercenário com você, dá uma ligadinha antes, ó, tô te encantando, tal, aconteceu isso e isso, tá? Mas para mim não dá, não. Por que é importante fazer esse tipo de comunicação? Porque assim, você já dá o caminho para o cliente, ele vai conseguir contratar alguém que goste ou então que ceda aos limites. O que acontece? Esse tipo de cliente já estava dando problema antes da gente iniciar praticamente o projeto. Quando entregasse, quando a obra estivesse acontecendo, misericórdia, esse cara ia ligar todos os dias, isso está errado, isso daqui está diferente, tal, tal. Então, vai gerar um custo que, de fato, não faz sentido você ter, tá? Então, projetos viram pesadelo. Por quê? Porque a gente espera sempre a última gota d'água para encerrar. Não recebe, muda o escopo do meu projeto, porque a gente sabe o que está acontecendo. Então, se você conversa com o cliente, tem esse tato, meia hora, gente, 15 minutos, dá para fazer uma reunião. Dá para sentir quem está aqui do outro lado. Se você presta serviço à distância, isso é físico. Tem um escritório físico, chama para o escritório. Se a pessoa está construindo uma casa, está construindo uma indústria, está construindo um comércio, que com certeza é maior que 300, 400, 500 mil reais, não tem 15 a 30 minutos para discutir sobre coisas que são de grande impacto, infelizmente ele não vai dar importância para, durante a fase de execução, os problemas, não vai ter esse tato com você. Tá? Então, construção não é caldo de cana. Projeto não é caldo de cana, projeto não é hambúrguer, projeto é tipo, uma coisa, um compromisso sério, e o cliente também tem que ter essa responsabilidade. Ah, mas nenhum cliente tem. É o que a gente falou na aula passada sobre proposta. Então, cabe a gente, como profissional, não ficar esperando o cliente perfeito. A gente induzir os clientes ao caminho certo, tá? Que assim a gente vai fazendo a diferença. Então, começou a virar pesadelo? Liga o alerta. Não tenha medo de encerrar contratos, porque se durante a fase de projeto tá ruim, imagina durante a obra. Se durante a fase de proposta tá difícil, imagine o contrato. Se no contrato tá difícil, imagine o projeto. Se no projeto tá difícil, imagine na obra. Vai ganhando uma escala de tensão, tá? Então, tem cliente aqui que na fase de projeto, na fase de proposta já é muito chato. A gente fala, rapaz, assim, a gente não trabalha desse jeito, não. Dá uma cortada, porque
tem que dar o limite, tá? Porque, sinceramente, tem gente que é melhor você nem prestar serviço. Teve uma cliente recente, tá? Que queria fechar com a gente. Só que a nossa agenda, por exemplo, até o final de junho aí, já estava completamente fechada. E aí, com isso, estica mais a equipe, a galera vai ficar cansada. Para quê? Para às vezes atender 10 dias de diferença. E 10 dias que durante a fase de obras não é nada. A gente sentou, conversou com o cliente, olha, nossa realidade é essa, não adianta eu tentar fechar com você, eu não vou conseguir entregar. Eu poderia muito bem falar, não, foi o São João, ó, semana que vem eu te entrego, e ficar enrolando, mas esse não é nosso perfil de trabalho. Eu me comprometo a entregar em tal e tal data. É esse tipo de abordagem, para alguns afasta. Tem cliente que é bagunceiro, tem cliente que é amigueiro, tem cliente que gosta desse tipo de, deixa eu ficar ligando toda semana para ele para saber se ele tá fazendo, e você do outro lado, estamos aqui, ó, já tá quase pronto, viu? Semana que vem eu te dou. E aí fica nessa. Liga na outra semana, não, tá quase pronto. Semana que vem eu te dou. Ô, rapaz, essa semana teve um problema. Tem gente que trabalha assim. A gente não trabalha, eu não recomendo. Gestão não é isso. Gestão é prazo claro e você encontrar cliente que valoriza também o seu trabalho, seriedade, compromisso, tá? Isso aí é um lema meu, né? E que a gente acredita dentro da gestão. Então, essa cliente queria rapidão antes do São João. Depois eu perguntei, mas vem cá, seu projeto já está aprovado na prefeitura? Já foi aprovado no condomínio, que é uma residência de alto padrão, nesse caso. Não. Olha só, o que acontece. Você ainda vai ter o prazo de aprovação dessa arquitetura no condomínio, vai durar no mínimo 20 dias. Se você tiver um despachante, contatos internos, tudo bem, você consegue mais rápido. Depois vai chegar o São João, vai ter esse recesso. Então, assim, o prazo que aparentemente de 40 dias é longo, eu vou te entregar rapidamente. Então, isso já, poxa, olha só, um cliente que estava determinado a não fechar com a gente, já começou a criar consciência. A gente falou, olha, 10 dias de projeto que você espera, e se você tem um projeto muito mais definido, você vai ter uma estrutura mais leve. Você vai economizar durante a fase da obra. A sua obra vai ser muito mais rápida, por quê? Porque aqui a gente usa a metodologia BIM. Até as vigas, ó, os pilares, não vai ter nenhuma tubulação, né, de instalações chocando com elas que a gente faz detecção aqui de conflitos. Então, esses 10 dias, 30, 40, que parecem ser longos, quando você vê e durante a execução da obra, você não vai sentir nem diferença. Então, olha só como é você conduzir a negociação, conduzir o processo. É totalmente diferente de você ficar passivo. E aí, de maneira resumida, tá? Cliente que desaparece, precisa da sua aprovação até tal dia. Senão, eu vou pausar o projeto. Sumiu, ó, você também para. Você não some igual o cliente, tá? Você impõe limite. Até tal dia, senão, o projeto está pausado, eu só vou conseguir entregar depois. Isso é a resposta aqui geralmente é ativa. Ele olha no WhatsApp e fala, eita, tem que resolver isso. Não respondeu, pausou, documente por e-mail, não fica só no WhatsApp. Sumiu por muito tempo, notificação, rescisão, e reter aquele percentual do contrato. Lembra lá que a gente deixou 180 dias, justamente para isso. Ele pode ajustar para o prazo que faz mais sentido para você. Atraso não é dele, é seu e está escrito. Tá? Se 2 anos depois, vim para a gente terminar aquele projeto. Negativo, a gente já rescindiu esse contrato. Cliente que muda o escopo. Se você não tiver um aditivo, nunca execute. Posso incluir esse item, mas não estava no contrato, vou calcular o custo e te mando um aditivo para assinante de começar. Novo escopo, novo valor, nova data, a gente assina, você executa. Situações 3 e 4. Não paga, pede desconto. Olha só. O que não paga, né? Mensagem amigável, dia 7, prazo, emissão do contrato. 15 dias depois, uma notificação formal. Dia 30, se quiser, tá? É um passo a passo, assim, para contratos longos, assim, de 60 mil, 100 mil, 200 mil, vale a pena, cara. Faz uma notificação extrajudicial no cartório. Você tem contrato assinado, gente? É para ele pagar. Você fez a entrega do serviço, é para pagar. Não tem que ter medo de cobrar. Contratos pequenos já teve caso da gente deixar para lá mesmo. Já tinha recebido a entrada, a gente só trabalha mediante assinal. Então, não valeu a pena assim o desgaste que a gente teve com o cliente. Teve um cliente, principalmente no início da trajetória da gente. Acreditem, pagou a entrada, 30% e falou: não, 70% na entrega final. Aí, beleza, a gente desenvolveu o projeto, tava num clima tranquilo. Aí marcou o momento, né, pra gente fazer uma reunião final, assim, pra definir, né, sobre arquitetura, sobre tudo certinho, né. Para finalizar mesmo o projeto, ele falou: não, ó, antes de. Fez a reunião, né? Melhor dizendo, e depois ficou pendente a gente finalizar o projeto. Aí ele mandou mensagem depois falando: ó, pessoal, antes de finalizar, tiver uma versão quase que final, bora fazer uma reunião que eu quero confirmar alguns pontos. Vocês têm como imprimir assim, que fica mais fácil para mim? Aí beleza, a gente ainda entregou, né? De boa amizade. Posso ficar com esses arquivos aqui? Pode. Resultado: sumiu. Nunca mais apareceu e executou sem fazer o pagamento. Não tinha contrato, não tinha nada, não tinha como cobrar. Era conhecido, era um amigo de um amigo, era um amigo de alguém que você já prestou serviço, então, poxa, vou fazendo amizade no conhecimento e você toma um prejuízo. E a situação 5, encerrar sem prejuízo. Às vezes não tem jeito, o projeto vira pesadelo mesmo, e é ruim para todo mundo, tá? É igual a batida de carro, tem gente que fala, não, tô na minha razão, é bom. É bom, ruim para todo mundo. Bater carro é horrível. Então você vai ter que deixar o carro em uma mecânica, vai ter que assinar seguro, vai ter que ficar um tempo sem carro. Ah, mas meu seguro me dá um carro temporário, vai ter que mudar de veículo. Então, assim, finalizar contrato de projeto e bater carro, para mim, na minha concepção, é ruim para todo mundo. E não tem jeito, então tem que resolver, tá? Documenta tudo,
sempre. Avalie aí o proporcional, tá? Cobre a diferença. Comunique formalmente, certo? Não deixa, tá por isso aí mesmo, formalmente, e-mail, rescisão de contrato. Entregue e encerre, tá? Encerre. Ou seja, o que eu falei, já desenvolveu alguma coisa? Tem aquele cliente, né, que eu falei das casas de alto padrão, num local de extremo luxo aqui do meu estado, né, que a gente devolveu integralmente a ele. Mas pode ser que você já tinha feito algum trabalho e não queira ser prejudicado, né? Aí, nesse caso aí, você quer, poxa, quero ainda, não vou devolver tudo não, é muita falta, ousadia desse cliente, já trabalhei bastante. Devolve parte, entrega os arquivos, procura alguém, fala assim, não, estou aqui para resolver seu problema, né? Se tiver, meios de ter amizade, tá? Às vezes, perder um projeto ruim é o melhor negócio que você faz e libera o tempo para um projeto bom. Acredite, às vezes é melhor perder para ganhar.